Gente, tudo bem com vocês? Já cheguei atrasada. Não, mas eu acho que ainda está em tempo da gente ter uma excelente aula. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa preta e estou no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com livros, objetos decorativos. Mas você viu que eu falei que cheguei quase que atrasada para a nossa aula? Você viu o nome da nossa aula? Olha lá, está na hora. Você já imagina sobre o que nós vamos falar, né? Aqui na mesa nós temos vários relógios. E é isso, na aula de hoje eu te convido a ler horas em relógios que são digitais ou também ler horas em relógios analógicos, como esse aqui. Bom, mas para começar, para início de conversa, você sabe para que servem os relógios? Por que será? Acompanha comigo. O relógio é um aparelho usado para medir o tempo e indicar a hora. É considerado uma das invenções humanas mais antigas, atendendo à necessidade de medir intervalos de tempo mais curtos do que as unidades naturais, como o dia, o mês e os anos. Você viu o nome da nossa aula? Olha lá, está na hora! Você já imagina sobre o que nós vamos falar, né? Aqui na mesa nós temos vários relógios. E é isso, na aula de hoje eu te convido a ler horas em relógios que são digitais ou também ler horas em relógios analógicos, como esse aqui. Bom, mas para começar, para início de conversa, você sabe para que servem os relógios? Por que será? Acompanha comigo. O relógio é um aparelho usado para medir o tempo e indicar a hora. É considerado uma das invenções humanas mais antigas, atendendo à necessidade de medir intervalos de tempo mais curtos do que as unidades naturais, como o dia, o mês e os anos. Pessoal, eu trouxe aqui alguns tipos de relógio. Então, eu tenho esse meu relógio de pulso aqui, que é um relógio analógico, é um relógio de ponteiro. Trouxe esse aqui, que é um relógio de parede, que também é um relógio analógico. E trouxe esse aqui, que é um relógio que eu coloco na mesa. E ele é um relógio digital. Mas você sabe qual é a diferença entre eles? Bom, eu já dei todas as dicas, né? No relógio que é analógico, nós temos os ponteiros. O ponteiro grande marca os minutos e o pequeno marca as horas. A maioria dos relógios tem 3 ponteiros. Esse mais fininho aqui marca os segundos. Bom, e esse outro relógio aqui, como eu falei para vocês, é o relógio digital. Na frente, os primeiros números são números que marcam a hora, depois a gente tem 2 pontos e atrás, os números de trás, são os minutos. Então, hora na frente, 2 pontos e minutos. Foi fácil, não foi? Então, agora eu vou apresentar para vocês as horas no relógio digital. A gente vai acompanhando e vai fazendo a leitura da hora. Vamos lá? Olha no slide. A primeira hora do dia é 1 hora. Depois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas.
Normalmente é a hora do almoço, não é mesmo? 12 horas, que nós chamamos de meio-dia. A partir das 12 horas, começa a tarde. Temos 13 horas ou 1 hora da tarde, 14 horas ou 2 horas da tarde, 15 horas ou 3 horas da tarde, 16 horas ou 4 horas da tarde, 17 horas ou 5 horas da tarde, 18 horas ou 6 horas da tarde, 19 horas ou 7 horas da noite. E aí começamos 20 horas ou 8 horas da noite, 21 horas ou 9 horas da noite, 22 horas ou 10 horas da noite, 23 horas ou 11 horas da noite e aí meia-noite. Começamos um novo dia. Agora eu vou apresentar para vocês as horas usando o relógio analógico. Bom, eu já tenho aqui, como eu disse para vocês, que o ponteiro grande marca os minutos e o menor marca a hora. O relógio está marcando 1 hora, depois 2, depois... Opa! Peraí! 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chegando aqui, a gente tem meio-dia, 12 horas. Depois o relógio faz uma nova volta no relógio. Faz uma nova volta e a gente começa a contar a parte da tarde. 13 horas, vamos ver aqui? 13 horas, ou 1 hora da tarde, 14 horas, ou 2 horas, 15 horas, ou 3, 4 horas da tarde, ou 16, 17 horas, ou 5 horas, 18 horas, ou 6 horas, 19 horas, ou 7, 20 horas ou 8, depois a gente tem 21 ou 9, 22 ou 10 da noite, 11 horas ou 23 e meia-noite. E aí começa um novo dia. Viu como é fácil fazer a leitura? A gente está apresentando aqui as horas exatas através desse relógio de ponteiros, que é um relógio analógico. Bom, pessoal, mas eu tenho uma rotina que é super agitada. Deu para ver como eu entrei aqui na aula, não é? Então, agora eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eu faço ao longo do meu dia, que eu preciso marcar a hora certinha. Olha lá, rotina da Fabiola. Acordo às 6, começo o meu expediente de trabalho às 9, almoço às 13 ou 1 hora da tarde. Depois, finalizo o meu expediente às 18 horas ou 6 horas da noite. 19 horas ou 7 horas da noite eu faço o meu jantar. E às 10 horas ou 22 horas eu vou dormir. Agora eu vou até aproveitar para te fazer uma pergunta. Será que você sabe? Eu disse que eu começo a minha rotina de trabalho às 9 horas da manhã e termino o meu expediente às 18. Quantas horas de trabalho eu tenho por dia? Pensa aí. Pensou? Sabe a resposta? Se você está com dúvida, a gente pode contar junto. Então, eu disse que eu começo às 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e termino às 18. Então, são 9 horas o meu expediente. É claro que 1 hora eu utilizo para o meu almoço, né? Agora, pessoal, nós vamos ver a rotina de uma conhecida nossa, lá do Material Reeduca. Acompanha comigo. Essa aí é a Joana.
A Joana chega na escola às 7 horas. Ela sai da escola às 12. Ela almoça às 13. Às 15 horas ou 3 horas da tarde, ela faz as atividades de casa, é o tempo que ela inicia os estudos em casa. Às 19 horas ou 7 horas da noite é a hora do seu jantar. Agora eu pergunto para você, quantas horas a Joana fica na escola? E aí, você prestou atenção na rotina dela? Ela chega na escola às 7 e sai ao meio-dia. Conta comigo. 8, 9, 10, 11, 12. Então ela fica na escola num período de 5 horas. Fácil, né? Agora vamos dar uma olhadinha em algumas situações que a Joana vivenciou essa semana, pessoal. Pois é, ela teve que ler as horas. Olha lá comigo o slide. A mãe de Joana, que estava no quintal, pediu para que ela olhasse o relógio de parede e informasse a hora. O relógio marcava ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 3. E aí, pessoal, vamos ajudar a Joana? Que horas estava marcando o relógio? Olha aí. Eu tenho certeza que você acertou. 3 horas ou 15 horas. Agora eu vou apresentar uma outra situação. O tio da Joana que queria saber a hora e ela estava com o celular na mão. Acompanha lá comigo. Em outro momento, foi o tio de Joana que perguntou: Joana, por favor, que horas são? Joana estava com o celular nas mãos e percebeu que, na maioria das vezes, os celulares mostram a hora com números divididos por 2 pontos. E o celular marcava 20, 2 pontos, 00. E aí, pessoal, vamos ajudar a Joana? Que horas está marcando o celular? Quem disse 20 horas ou 8 horas da noite, acertou. E aí, pessoal, gostou da aula de hoje? Eu tenho certeza que sim. Bom, nessa aula nós falamos sobre hora. Nós entendemos para que existem os relógios e entendemos a diferença sobre o relógio analógico e também o digital. Fizemos várias situações, como a minha rotina e a rotina de Joana, fazendo a leitura das horas exatas. E lembrando, né, pessoal, que o relógio digital é aquele que marca as horas na frente, esses números são divididos por 2 pontos e no final eu tenho os minutos. E também temos o relógio que é analógico, que é o relógio dos ponteiros. O ponteiro pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. E aquele fininho ali, os segundos. Gostou? Então, se você realmente gostou dessa aula, vamos para o desafio. Escreva as principais atividades do seu dia e, ao lado, represente as horas exatas em que são realizadas. Marque as horas usando desenhos de relógios analógicos. Para cumprir esse desafio, você não pode esquecer que o ponteiro grande fica no número 12 e o ponteiro pequeno no número que representa a hora em que você realiza a atividade. E aí, gostou, né? Tenho certeza que você vai fazer esse desafio com muita tranquilidade. Bom, já tô na minha hora. Converse com seu professor, converse com a sua professora sobre tudo que falamos aqui. Um beijo no coração de vocês e eu já vou, hein? Tchau!